Dando continuidade à nossa cobertura aqui do Congresso Europeu de Cardiologia, a gente vai apresentar aqui algumas novidades que a gente teve em relação à diretriz europeia de insuficiência cardíaca que foi apresentada hoje. Primeiro ponto, em relação ao conceito de insuficiência cardíaca. O que eles chamavam antes de uma EC mid-range, com uma fração de ejeção entre 40% a 50%, agora eles vão chamar também de uma EC com fração de ejeção levemente reduzida, assim como a gente adotou na atualização da diretriz brasileira de C desse ano. Então agora, fração de ejeção entre 40% e 50% é IC com fração de ejeção levemente reduzida. E eles fizeram isso para nos lembrar que nesse grupo de pacientes eles podem ter um benefício, assim como a gente tem com as drogas que a gente utiliza para IC com fração de ejeção reduzida, que seriam os pacientes com fração de ejeção menor que 40%. IC com fração de ejeção preservada continua fração de ejeção acima de 50%. Segundo ponto, em relação ao tratamento do nosso paciente com IC com fração de ejeção reduzida, aquele paciente com fração de ejeção menor que 40%. Então continua como indicação classe 1, os três principais, IECA ou sacubitril/valsartana, beta-bloqueador e antagonista de receptor mineralocorticoide, como espironolactona, e entra aí uma quarta classe de droga, que seriam os inibidores de SGLT2. Então seriam essas quatro drogas principais para entrar no nosso paciente com IC-FER. Além disso, teria indicação classe 1 também entrar com diurético de alça para controle de congestão. Interessante aqui que eles não colocam mais BRA como opção inicial para um paciente com IC-FER. BRA teria uma indicação classe 1 para pacientes que não toleram IECA e não toleram sacubitril/valsartana. Terceiro ponto, em relação ao manejo do paciente com IC com fração de ejeção levemente reduzida, aquele paciente com fração de ejeção entre 40% e 50%. Aqui a única indicação classe 1 seria utilizar um diurético de alça para controle de congestão. O resto é basicamente extrapolação de evidência que a gente tem de medicações que a gente utiliza para IC-FER. Então pode utilizar IECA, BRA, sacubitril/valsartana, beta-bloqueador, espironolactona, inibidor de SGLT2, tudo com uma evidência 2B. Essa é a evidência que a gente tem inicial até os novos estudos. A gente já teve estudo novo que saiu aqui no Congresso, mas até o momento da publicação era essa a evidência que a gente tinha para esse grupo de pacientes. Quarto ponto, em relação ao uso de dispositivos para os pacientes com IC. Então, em relação a CDI. CDI para paciente com prevenção primária, paciente que não teve nenhum evento prévio, cardiopatia não isquêmica, antes era indicação classe 1, agora virou 2A. Não tem a mesma evidência que um paciente com uma cardiopatia isquêmica. Então, paciente com cardiopatia não isquêmica, fração de ejeção menor que 35%, e NIRA 2 ou 3, teria indicação então 2A para colocar um CDI como prevenção primária. Em relação à terapia de ressincronização cardíaca, a gente também teve uma mudança. O que antes era indicação classe 1 para pacientes com BRE com um QRS entre 130 e 150, agora virou 2A. Não tem realmente a mesma evidência de indicar um ressincronizador para um paciente que tenha um BRE com QRS acima de 150. Então, se abaixo de 150, em BRE seria uma indicação 2A colocar um ressincronizador. Uma outra novidade dessa diretriz foi em relação ao uso do MitraClip. Assim como foi também incorporado na diretriz brasileira e norte-americana, a gente pode também aqui considerar indicar MitraClip para um paciente com insuficiência mitral secundária que preenche os critérios do estudo COAPT, que foi o estudo que conseguiu mostrar evidência de benefício da indicação de MitraClip para esses pacientes. E uma quinta novidade que a gente vai trazer aqui dessa nova diretriz foi a incorporação do estudo AFFIRM em relação à deficiência de ferro. Então já tinha alguma evidência para utilizar uma reposição de ferro com a carboximaltose férrica para pacientes com IC com fração de ejeção reduzida. Agora eles incorporaram também as evidências do estudo AFFIRM, que foi para pacientes hospitalizados recentemente por IC. Então esses pacientes que tiveram uma hospitalização recente por IC, que tinham uma fração de ejeção menor que 50% e tinham uma ferritina menor que 100, ou uma ferritina entre 100 e 299, com índice de saturação de transferrina menor que 20%, se beneficiariam de repor ferro com carboximaltose férrica endovenosa. Isso conseguiu ajudar a reduzir a hospitalização desses pacientes. Então essas foram algumas novidades em relação à diretriz europeia de insuficiência cardíaca. Continue nos acompanhando. Nos próximos dias vai ser muita coisa nova, muita coisa interessante do Congresso Europeu. E a gente vai ter live aí no futuro para comentar mais a fundo todos os detalhes dessa diretriz europeia.